Saudações de paz, queridos. Nosso tema hoje é erotização precoce. Meus irmãos, nós estamos num tempo bastante difícil sobre isso. A questão das crianças serem erotizadas precocemente. Tivemos aqui há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, no Brasil, uma menina de 9 anos grávida, que teve aquela confusão toda, mudou de estado para fazer o aborto, uma situação bastante polêmica naquela época. E uma coisa muito interessante, que essa erotização está adiantando as percepções sexuais das crianças. E essa erotização precoce é fazer sua criança ficar com desejos sexuais precocemente. Isso é terrível. Criança de 9 anos já fala em namorar, 8 anos até. Crianças novinhas falando em namoro. Adolescentes grávidas com 12 anos, 13 anos, 14 anos. É uma crise muito séria que a família brasileira está enfrentando no mundo inteiro. É porque as coisas começam muito cedo com as redes sociais e com as mães. Aí as mães têm uma responsabilidade muito grande. Querem vestir suas filhas como adultas. Tem até as mães que começam a colocar foto das suas filhas, expondo-as, uma criancinha, expondo-se, sabe, uma coisa muito interessante, que abusadores de crianças colecionam fotos de encontro de crianças na internet. Coleciona fotos de crianças que encontram na internet. Preste atenção a isso. E você fica expondo sua filha na internet. Começa a botar filtro na sua criança para fotografar, para parecer mais linda. Tudo isso é erotizar a criança. Quando você começa a adultizar sua criança, enquanto ela tem 3, 4 anos. Criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos, trabalhar como criança. Não se trata da criança como adulto. Se teu filho começa a pregar, lembre que ele é criança. Ele precisa voltar para o parquinho dele para brincar. Tem uma criança que já canta. Aí você bota no redoma, trata como artista. Não faça isso. Se sua criança canta, deixe sua criança cantar como criança. Quando ela sair dali, você não pode mais brincar que agora você é profeta. Você agora é cantora da igreja. Não pode mais brincar, não é nada disso. A criança continua sendo criança. Ela pode ser usada por Deus como cantora, como um pregador mirim. Mas ele tem que ser tratado como criança. A nossa vida é feita de fases. E quando você está na fase de criança, tem que ter as coisas. Paulo disse uma coisa interessante. Quando eu era criança, fazia as coisas de criança. Então, criança faz coisas de criança, não de adulto. Então, a questão da erotização infantil, precoce, é uma questão que envolve os pais. Quando os pais vão assistir uma novela, que já é uma novela que um crente não devia assistir, que tem sexo explícito, tem beijos, tem chamego, chaveco e coisas desse tipo, e a criança de 2 anos está lá assistindo aquilo tudo. Você está provocando na criança um estímulo totalmente errado, não é só anticristão, mas anticriança, contra seu filho, contra sua filha, de 3, 4, 5 anos ou até 2 anos. Você vai assistir um filme e os filmes estão escritos no filme. Está escrito lá 14 ou 12, é a idade mínima do filme, que isso é Hollywood, a santidade de Hollywood. Imagina Hollywood que faz um filme, ou qualquer desses grupos que fazem filme. Eles colocam a idade lá para o filme. Isso é legal no mundo inteiro. Mas os pais não respeitam a idade que a própria produtora do filme colocou. Imagine como é isso tão grave. Então, outra coisa importantíssima imaginar, que os filmes, hoje, que seriam filmes infantis da Disney, estão todos contaminados com sexualidade para criança. Contaminados. Os filmes infantis lá do mundo estão contaminados. Eles estão utilizando os filmes para doutrinar os nossos filhos com sexualidade. A criança
vai crescendo e seu cérebro começa a pensar em sexualidade, ainda em formação. Isso é muito grave quando você vê essas coisas acontecendo na casa dos cristãos. É preciso. Outra coisa importante hoje eu vi uma reportagem muito grave, que estão colocando na ONU, coisas muito graves, instituições mundiais que estão orientando, para orientar as crianças a partir de agora, segundo as organizações mundiais, ligadas à ONU, inclusive, que as crianças tenham empoderação sexual, é a palavra que estamos usando, empoderação sexual, preste atenção nisso, empoderação sexual, e que as crianças poderão ter liberdade de criar uma lei para proteger as crianças em relação à sexualidade, não para não ter sexo, mas para ter liberdade de marcar encontros até com adultos, quer dizer, a ONU está começando a defender a pedofilia, empoderar as crianças para relações sexuais, direitos sexuais para a criança. É isso que querem que os países todos criem, em vez do Estatuto da Criança e do Adolescente, que criem uma lei para empoderar as crianças sexualmente, ou seja, que a criança possa. Eu vi hoje um repórter, trazendo uma reportagem hoje, quando estou gravando aqui, para empoderar as crianças sexualmente. Imagine você que instituições mundiais estão investindo nisso, para as crianças terem encontros sexuais ainda na infância, ou com criança ou com gente mais velha do que elas. E a criança poder marcar encontro, e isso as escolas vão ter a obrigação de ensinar isso para as crianças, como marcar um encontro com outra criança, com um adolescente ou com um adulto, sem que os pais saibam. Esse é o princípio que quer dizer que a criança tem que ter liberdade para praticar sexo sem que os pais saibam. É a lei da criança que eles querem criar, que é direitos sexuais para as crianças. Isso eu vi essa semana, que eu estou gravando aqui, mas não sei há quanto tempo já está se falando sobre isso. A gravidade disso é uma coisa diabólica de um nível avassalador para as famílias. Que os países criem leis de proteção ao pecado infantil, à sexualidade infantil, à imoralidade infantil, à destruição das crianças, à pedofilia. Pois é nesse nível que estão as coisas. E eu quero muito advertir os pais que a única coisa que nos resta é ensinar nossos filhos o caminho que devem andar. Com sabedoria e com graça, com inteligência e preparo. Estejamos preparados para isso, porque a coisa é muito séria, muito complicada, muito complexa. Então, gente, Deus abençoe você rica e poderosamente. Que nós possamos entender que nossos filhos têm que aprender cada coisa na sua época. A nossa vida é por etapas. Uma criança tem que aprender coisa de criança, como disse Paulo. Na adolescência, coisa de adolescente, não coisa de adultos ainda. A criança não pode você pensar em casar um adolescente com 14, 15 anos. Porque ele não está pronto ainda. É importante lembrar, eu gosto de lembrar aqui, que cientificamente, neurologicamente, uma pessoa pode tomar decisões aos 20 anos, quando o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro das decisões, dos planejamentos, do certo e errado, está pronta. Nossos neurônios do córtex pré-frontal estão prontos aos 20 anos de idade. A partir daí, vocês sabem, tem a direção plena de tomar decisões. Antes disso, as crianças também tomam decisões. Mas decisões de menor porte, decisão de casar, decisões sexuais de tomar a partir dos 20 anos, que é exatamente aí que começa a maturidade sexual, se dá entre os 20 e 25 anos. Com 25 anos se completa o cérebro com uma coisa chamada bainha de mielina, que tem nos neurônios, que a bainha de mielina é tipo a extensão do neurônio, que se completa ali, a bainha de mielina, nos neurônios, aos 25 anos. Aí estaria pronto o cérebro da pessoa em todos os aspectos. Mas em termos de decisão, aos 20 anos. E como é que uma criança pode decidir mudar seu sexo? Como uma criança pode decidir ter relação sexual com 8, 9 anos, 10 anos?
Nós temos que entender que isso é bíblico e é científico. Uma criança não está pronta para casar com 16 anos, 15, 16 anos. Nem mesmo para estar pronta fisicamente, biologicamente, mas psicologicamente não. Não está pronto psicologicamente. O seu cérebro não está 100% pronto. Lembre disso e que Deus guarde o seu povo, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos proteja. Um abraço para você. Você tem uma tarefa importante: reconciliar as pessoas com Deus. Agora é a hora de se tornar um porta-voz da verdade. Hoje é sua chance de falar com palavras que as pessoas possam ouvir. É um dia para resgatar, redimir e falar sobre a justificação. Mas como falar? Como escolher as palavras certas? Como começar? Para cumprir esta missão vital e responder ao maior chamado, é preciso estar preparado. Vamos nos preparar juntos para cumprir o ID de Jesus. Sua vida só terá significado se você viver para que Cristo seja conhecido. Atenção, região Nordeste! O maior evento de educação cristã está de volta. 35ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Pastor José Wellington Costa Júnior. Pastor Ailton José Alves. Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Elienay Cabral, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores, superintendentes e dirigentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Recife. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 35ª Conferência de Escola Dominical, 14 a 17 de março de 2024, no Centro de Convenções de Pernambuco. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical.